E hoje, quarta-feira, é dia do nosso quadro Mais Saúde e Qualidade de Vida, um oferecimento do SEST Senat. Mais qualidade de vida e desenvolvimento. Oferecimento SEST Senat, transformando vidas. E aí, você é uma pessoa que gosta de praticar esporte, atividade física, mas não sabe onde fazer um esporte bacana, vôlei, futsal, ou até mesmo, quem sabe, participar de um campeonato? Não sabe? Pois deixa eu te passar um recado. No SEST Senat você encontra uma estrutura de ponta, campeonato, várias modalidades esportivas que você pode participar com a sua turma. Mais detalhes sobre esse assunto a gente vai ter a partir de agora com o coordenador de promoção social do SEST Senat, o Lion Feitosa, que já está aqui, ao vivo, no estúdio do Jornal de Picos. Olá, coordenador, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson, boa tarde a todos os telespectadores. Coordenador, explica para a gente, há algumas semanas a gente vem conversando aqui a respeito do SEST Senat, todo o leque de serviços e atividades que são oferecidas nas instituições. Recentemente falamos a respeito, por exemplo, do trabalho de psicólogos, de todo o leque de atividades e serviços voltados para a psicologia que são oferecidos no SEST Senat. Só que muita gente, por exemplo, não sabe também que lá na instituição é possível encontrar também um leque de atividades e serviços voltados para essa área esportiva. Fala pra gente, quem está acompanhando o Jornal de Picos nesse momento, o que é que ele pode encontrar dessa área de esporte lá no SEST Senat? Eu queria iniciar falando um pouquinho sobre, além dessa atividade voltada para o esporte, lazer e cultura, o SEST Senat ele tem um âmbito bem diverso de atividades voltadas para a saúde. Como você bem falou no início do quadro, a gente vai estar trazendo profissionais para falarem um pouquinho melhor sobre as diversas áreas, psicologia, nutrição, odontologia, fisioterapia e a parte de esporte e lazer. Então hoje eu vou procurar intensificar um pouquinho essa questão das atividades que a gente costuma trabalhar lá no SEST Senat e de alguma forma incentivar aquelas pessoas que procuram meios ou procuram um esporte que venha a agradar e que não seja uma coisa ruim para ela praticar, né? Porque hoje em dia, quando a gente costuma falar em atividade física, ou cuidar da saúde, ou cuidar da saúde mental, é interessante que a gente tenha um conjunto, né, de atividades que a gente possa direcionar para ter uma autoestima melhor. Então, a gente vem com essas atividades esportivas. A gente tem um ginásio lá, que é a coisa mais linda do mundo. Quem sou eu para falar, né? Trabalho lá e estou sempre acompanhando. E aí a gente está com as atividades. Infelizmente o nosso educador físico não pôde vir, né? Porque ele que faz as atividades lá, e a gente quer falar um pouquinho sobre quais são as atividades que a gente tem a apresentar para a cidade, para o pessoal de Picos. O Lion falava para a gente a respeito desse leque de serviços e atividades, e para você que acompanha o Jornal de Picos diariamente, você deve lembrar que há 2 semanas o Rodrigo esteve aqui trazendo todo esse leque de atividades, de saúde, de qualidade de vida, trazendo para a gente detalhes sobre esse leque de atividades e serviços que são oferecidas lá no SEST Senat. Mas como o Lion falava para a gente agora há pouco a respeito dessa parte esportiva, nós até temos algumas imagens, porque o coordenador citava para a gente a respeito de toda essa estrutura que a instituição oferece para você picoense nesse momento que está acompanhando o Jornal de Picos. E o Lion falava para a gente a respeito de todo esse leque de atividades, e aí você confere aí na imagem toda essa quadra, Lion. Eu conversava recentemente com profissionais da educação física aqui de Picos, e eles falavam para a gente que essa quadra que a gente tem aqui em Picos, a gente não vai encontrar em outras cidades aqui do Piauí. Se duvidar, acho que Picos é a única cidade que tem uma quadra tão bem estruturada. Acho que nem em Teresina, às vezes, você não encontra uma estrutura tão arrojada. Olha aqui as imagens aqui, a garotada jogando bola, uma arquibancada também ampla, que tem como receber um público grande também para os campeonatos que são realizados no local, mas traz detalhes para a gente a respeito dessa estrutura. Pelas imagens que a gente estava observando, realmente é uma quadra que ela não deixa a desejar em nada. Sim, aí a gente quer divulgar, né? Porque eu até costumo falar que quando as pessoas passam de frente ao SEST Senat, imaginam um parque aquático ou um clube só para sócios. E a gente quer quebrar um pouquinho, né, esse ponto e sinalizar que o espaço ele é aberto para a comunidade em geral. Além de a gente focar no nosso público-alvo, que é as empresas do setor de transporte, o caminhoneiro autônomo, o mototaxista e taxista, a gente também atende a comunidade em geral. E aí a quadra está sendo destinada à locação de espaços, tanto é que a gente já fez mega eventos de formatura,
da UESP, da Federal, diversos eventos também de peças teatrais que a gente já realizou. E tem as nossas escolas esportivas, né? Que a gente tem futsal, tem handebol, vôlei, basquete. Infelizmente, a cidade em si ela não tem essas modalidades. A gente fez até um evento recentemente o intuito desse evento que a gente fez voltado para o Dia do Motorista, que era uma ação que a gente estava desenvolvendo, era para divulgar, e a gente convidou, né, atletas aqui da região, amadores, que praticassem todas essas modalidades. Foi uma forma de apresentar a quadra para eles e também divulgar nas nossas redes sociais um pouquinho do trabalho que a gente vem realizando. Você falava a respeito das modalidades e a nossa produção até preparou uma cartela informativa bem mais ilustrativa com essas modalidades, Janeide. Pode saltar para a gente que o Lion vai falando. Lion, pode ficar à vontade. Então, assim, dentro dessas nossas atividades, na segunda-feira, se você observar, das 16 às 17 horas a gente faz ginástica laboral. Essa ginástica laboral ela é destinada para os funcionários da unidade, que a empresa em si ela tem uma preocupação em dar um ambiente mais adequado para o funcionário trabalhar. Então, o nosso educador físico ele faz atividades com os funcionários. E eu deixo até o espaço aberto também para empresas que tiverem interesse em fazer uma parceria com a gente, para a gente levar o nosso trabalho que a gente faz com a nossa equipe para a sua empresa, pode nos procurar que a gente faz esse trabalho também de ginástica laboral com os funcionários, certo? E aí também no nosso cronograma a gente também tem a atividade funcional, que no horário da noite, que vai das 18 às 19 horas. Na terça-feira também a gente tem mais atividades, muitas atividades que aí entra a parte de futsal, funcional, vôlei, tanto para crianças como também para adultos. A gente costuma dizer que o nosso vôlei é o vôlei adulto misto. A gente não difere o sexo, a gente procura ver o nível de habilidade que a pessoa tem com o vôlei e a gente deixa aberto para toda e qualquer pessoa praticar essa modalidade. Na quarta-feira a gente também tem novamente a ginástica laboral, como eu mencionei, hoje a gente faz apenas com os nossos funcionários e a gente tem pretensão em expandir isso para as empresas parceiras. E tem um funcional novamente no horário da noite. Todas essas nossas atividades, é importante ressaltar que é um preço bem acessível, tá? Tem 1 hora de durabilidade cada atividade, tá? E é sempre durante a semana, entre 4 horas da tarde até as 9 horas da noite. Aí na quarta-feira também, né, a gente tem várias atividades, e aí na sexta-feira a gente finaliza com a parte de futsal, de 10 a 12 anos, futsal de 7 a 9 anos e a parte do funcional, que é a turma 1. A gente trabalha por turmas lá. Lion, então no caso, se eu estiver, por exemplo, sozinho, eu não estou num grupo, teria como eu participar de uma modalidade dessa, de um esporte dessa, ou preciso realmente estar num grupo? Como é que funciona? Para participar de uma modalidade como essa, tem que fazer agendamento? Você falou que era um preço bem acessível. Traz esses detalhes para a gente, que eu tenho certeza que o telespectador pode estar com dúvida. É interessante que assim, o nosso educador físico ele faz uma avaliação para saber a aptidão física do nosso cliente. Então, vamos dar um exemplo. Você tem interesse em fazer o vôlei. Então, você vai lá na nossa unidade, a gente vai passar todas as informações, como faz o cadastro, os horários de atendimento, e aí, em cima disso, você se matricula. A partir do momento, na primeira aula, o professor ele já vai fazer uma avaliação e explicar como é que funciona toda a grade curricular daquela modalidade esportiva. E mediante isso, você vai praticando, ele vai definir os horários, tem a possibilidade de fazer alguns ajustes e até mesmo nessa avaliação que ele faz, ele procura entender um pouquinho qual é o teu objetivo em estar praticando aquela atividade física. Porque muitas pessoas às vezes entram numa modalidade esportiva porque ouviu um amigo falar, mas não é bem aquilo, entra só por querer entrar e conhecer. E aí, mas assim, o professor ele já procura deixar claro que entrou no vôlei, o vôlei é assim, funciona dessa forma, e aí tem interesse em ficar. Se a pessoa tiver interesse em ficar, ele vai procurando evoluir à medida que as aulas forem acontecendo. Se não, ele procura outra alternativa. Vamos conhecer o basquete? E vamos para a parte do futsal? Tem um funcional, vamos fazer o funcional? Outro ponto também que é interessante reforçar, que a gente também tem pilates com aparelho e pilates fogo. Então, assim, lá no SESCINAT a gente faz um trabalho multidisciplinar. Tanto o educador físico, como o psicólogo, como a nutricionista, eles fazem um trabalho com direcionamentos. Eles analisam o perfil do cliente e procuram as melhores alternativas para que aquele cliente ele saia satisfeito da unidade.
Coordenador, qualquer dúvida que o telespectador nesse momento tenha, ele pode estar buscando também todas as redes sociais, o site do SESC Senat também, que lá com certeza vai ter muita informação e até de forma acessível. Eu estava dando uma olhada no portal da instituição e é um site que você consegue navegar com ele de forma fácil, consegue encontrar também as informações de forma bem fácil, sem dificuldade nenhuma. Isso, a gente divulga bastante hoje em dia, que a gente não tinha essa ferramenta anos atrás, que a gente tem um portal do cliente.sescsenat.org.br. Então, se o cliente não quiser ir até a unidade ou ele entrou em contato por telefone e não deu certo, acesse o site, que aí lá ele vai conseguir saber como é que funciona tanto o SESC como o Senat e as informações pertinentes ao que ele deseja alcançar. Conversamos com o Lion Feitosa, coordenador de promoção social do SESC Senat, unidade aqui em Picos, trazendo informações para a gente a respeito não só dessa parte esportiva, mas também de todo esse leque de serviços e atividades que são oferecidas na unidade do SESC Senat aqui em Picos. Para você que não sabe ainda onde é que está localizada toda essa estrutura que você conferiu agora nas imagens, fica bem às margens da BR-316, não é 316, não, é a BR-407, que vai no sentido de Geminiano, logo depois da paróquia de São Francisco de Assis, no bairro Junco. Lion, queria agradecer pela sua participação e lembre-se, pessoal, que toda quarta-feira você tem um encontro marcado aqui com o SESC Senat e o quadro Mais Saúde e Qualidade de Vida. Obrigado, Lion. Eu que agradeço o espaço. Obrigado.